Ai, que tristeza, minha gente. Literalmente, eu dependo muito da luz natural daqui da janela, né? E hoje o tempo é pra chuva, então ele tá, tipo assim, quero chover, mas não chove. Então, tipo assim, decida-se. E eu estou muito triste, porque eu amo a luz natural, né? E a luz aqui de casa acesa fica desse jeito aqui. Não fica tão legal. Fica uma coisa meio artificial, sabe? E eu não gosto disso. Eu não gosto, eu gosto muito da luz natural mesmo. Mas é a iluminação que teremos pra hoje. Eu acho que não tá tão ruim, não, né? Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que vocês estejam bem. Então, né? Esse negócio realmente de trabalhar, estudar e cuidar da casa realmente não é uma coisa assim fácil, né? Então, eu tô tipo, ando na rua, quero deitar na rua, ninguém me tira da rua, porque ali fico, ali ficarei, ali permanecerei, entendeu? Vocês sabiam que quando uma barata tá voando, assim, quando ela começa a voar, é porque ela está procurando uma parceira ou um parceiro. Eu não sei se é o masculino ou se é o feminino, então assim, eu não sei se é a fêmea ou se é o macho, né? Está procurando acasalar com outra barata, né? Então você aí com medo da barata, sendo que na verdade ela só tá querendo namorar. O tema do vídeo de hoje é como viver uma vida mais leve. Seja você que mora com os pais ou não, você que mora sozinho, mora com amigos e tal, então tipo, vai servir pra. Eu acredito que vai servir pra ambas as partes. Então, você quer viver uma vida mais leve? Segue aqui com a tia Ruth, que a tia Ruth hoje vai te dar alguns conselhos, algumas diquinhas, não sei, falar um pouco sobre o assunto, que é muito legal, né? Que eu tento trazer pra minha vida desde que eu era muito nova. E hoje realmente eu vejo alguns frutos e eu ainda continuo trazendo pra minha vida. Vamos começar pelo mais simples, minha gente, que é se respeitando. Isso mesmo, você aí do outro lado, você homem, você mulher, você senhora, você senhor, você criança, adulto, adolescente ou jovem. Às vezes alguém é desrespeitoso com a gente mesmo. E às vezes nem ele tá prestando atenção. Ou ele é falta de senso mesmo, falta de caráter, falta de coisa, falta de tudo. Cara, é tão bom você respeitar, independente da idade, né? Mas respeito ao próximo, respeito você mesmo. E principalmente respeito você mesmo, isso mesmo, vou colocar aqui em primeiro lugar. Respeito você mesmo, sabe por quê? A partir do momento que você se dá o respeito, você se dá o devido valor. Você é uma pessoa, você é uma pessoa, você é um ser humano, filho, você é um ser humano. Sabe que Jesus pagou o preço lá na cruz, né, meu filho? Então, se respeite, respeite ao próximo. Essa é a dica que eu digo pra você viver uma vida mais leve, sabe? Mais centrada. Apesar que eu não me acho uma pessoa centrada. Teve até um menino uma vez que falou pra mim que eu não me achava uma pessoa centrada. Me achava uma pessoa focada, mas não uma pessoa centrada. Então, por isso, desde então, eu fico aí na luta de ser uma pessoa centrada. Por mais que seja difícil, né? Mas vale o sacrifício, minha gente. Porque assim, se for coisa boa, a gente tenta pegar pra gente. Se for coisa ruim, a gente tenta descartar. Foi uma coisa também que eu aprendi, porque a gente passa por tanta coisa nessa vida e eu tava pegando tanta coisa ruim pra mim. Então a gente vai lá e ó, tenta descartar. Tenta descartar esse negócio, mano, pelo amor de Deus, porque senão você vai sucumbir. E se você sucumbir, meu filho, você vai ver as coisas boas da vida que Deus pode te proporcionar. Então, simbora! Outra coisa importantíssima, minha gente, independente da pessoa, classe social ou religião, aprenda com essa pessoa. Todo mundo está em constante desenvolvimento, constante construção, minha gente. Então, assim, aprenda com essa pessoa. Às vezes tem umas pessoas que realmente não, a gente não consegue suportar, que são chatas de ruim, né, minha gente? Porque eu mesmo sou uma pessoa chata de ruim. Eu reconheço isso, mas tem momentos que eu sou uma pessoa legal. Por que eu digo isso? Porque quando você fica muito tempo só, você acaba se autoconhecendo, sabe? Vendo suas falhas e tal. Então, tipo assim, quando você tá nessa caminhada, nessa jornada de aprender e se aprender também, se autoconhecer, você percebe o quanto você é falho, o quanto você é ruim. Então, assim, aprenda, se permita aprender com as pessoas. Não tem coisa melhor do que você aprender com as pessoas. Tem até aquelas frases que as pessoas que já têm uma longa história de vida, de sucesso, não só de sucesso, mas até de vida mesmo, sabe? Os mais velhos sempre falam: aprenda com a pessoa, você não sabe o que aquela pessoa passou, você não sabe a história de vida daquela pessoa, então escute, sente, converse, debata, discuta. Cara, não tem coisa melhor. Pensa uma coisa boa, é discutir com alguém. Não uma discussão assim de tipo, ai, brigar, ai, sou feliz, ai, não sei o que, não sei o que. Não, gente, mas discutir mesmo, discutir assuntos, temas. Eu não sou a pessoa mais inteligente, não, minha gente. Eu tinha uma amiga aí, Ítalo, ídolo do ensino médio. E, nossa, eu lembro que a gente não tinha as mesmas ideias sobre os assuntos que a gente tava conversando ou acerca da vida. A gente tinha 15 anos na época, né? E às vezes a gente sentava no intervalo e a gente passava horas e horas conversando sobre tudo. A gente ia de um tema pra outro tema sem ao menos perceber. E era incrível, gente. A gente escutava, sabe? Era uma sensação maravilhosa, gente. Eu sei que às vezes quando a gente escuta uma coisa assim meio distorcida do que a gente pensa, a gente quer sair no tapa com alguém. Mas não, minha gente. Não tem coisa melhor que você realmente, assim, respirar. E eu tive que aprender muito isso, viu? De respirar. Meu Deus do céu, eu tive que aprender mesmo. Eu tive que aprender. Antes eu achava que eu era boa, mas eu descobri o quanto ruim sou. Porque parece que é assim, a vida é assim, você aprende
Aí você desaprende, aí você depois tem que aprender de novo. Aí você fica tipo, opa, tudo bom? O que tá acontecendo? Será que quando eu tiver 40 anos eu vou desaprender tudo de novo? Não sei, gente, mas é aquela coisa. Sente, escute, aprenda e respeite. Outra coisa também é se permita a sentir as coisas que você sente, mas não se afundar nelas. Como assim, Maria Augusta? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, minha filha. Mas é o seguinte, minha gente, você sente, a gente é humano, a gente acaba sentindo as coisas. Isso era uma das coisas que eu me perdia muito, sabe? Às vezes eu sentia uma coisa e eu ia lá me perdendo naquela coisa. Tá lá mergulhando, daí do nada você quer fazer uma trilha ali no meio daquele sentimento, você quer montar uma casa, você quer montar um prédio. Quando vê, já tem uma cidade ali implantada naquele sentimento, que é onde vem as raízes. Nossa, é muito interessante, gente. Ai, eu amo esses altos pensamentos, é muito legal. Então, assim, não se afundem. Eu sei que é difícil falar, é super fácil, né? Às vezes a gente tem que passar muito por alguma situação para poder aprender com ela. Então, assim, não é tipo se prender, não é tipo se não se permitir a passar por isso, ou sentir aquilo, ou viver aquilo. Não. Sinta, mas não se afunde. Sinta, mas tenha a sabedoria para dizer, não, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero pra minha vida agora, eu não quero isso lá na frente. Então, é tipo isso, sabe? Nossa, estou me sentindo muito adulta aqui. Sabe aquele versículo que Jesus fala lá no Novo Testamento, que é ame-se a si mesmo como... Não, é ame ao próximo como a ti mesmo. Gente, é muito sobre isso também, tá? Seja gentil contigo, te ame, te ame. Eu só olho no espelho e falo, cara, eu sou incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa. Ame-se, cara, se trate com gentileza. Tipo assim, não é todo mundo que vai te falar, chegar pra tu e ser gentil. E pra tu que é mulher também, aí que as mulheres são mais sensíveis, né? Que às vezes quando vê uma pessoa, um menino, um homem aí, quando é gentil com ela, fica tipo, ai, maravilhoso, nossa, nunca fui tratada assim. E que não sei o que. Mulher, seja gentil contigo mesma. Ao mesmo tempo que a gente é gentil com a gente mesmo, a gente quer ser gentil com o próximo, acaba se tornando algo muito natural. E é muito legal isso, gente. A gente nunca sabe também o que o outro tá passando. Seja gentil com o teu processo. Fala coisas boas pra ti, cara. Se trata bem. Meu Deus do céu, tu quer que quem trata bem? Tuas amigas, tudo bem. É legal ter amigas que se trata bem. Mas é tão legal também quando a gente se trata bem. Poxa, quando a gente se olha no espelho com orgulho. Então, seja gentil com você mesma. Ou com você mesmo, cara. Meu irmão, tu olha no espelho e fala, poxa, eu sou bonitão, cara. Eu sou lindo. Vou ali bater um pallet. Eu vou ali montar uma montanha. Eu vou construir uma casa. Eu vou vender. Enfim, já tô me perdendo aqui da linha de raciocínio. Outra coisa que muito legal que eu não posso deixar de fora também, né? Tenha momentos bons no seu dia, na sua semana, no seu mês. Cara, coloca, ai, porque minha vida é corrida, ai, que eu tenho que fazer isso. Gente, eu entendo, é triste, né? Mas tenha um momento, pelo menos no seu dia, alguma coisa assim, cara, se tranca no banheiro, se tranca no banheiro do trabalho, coloca uma musiquinha lá, um instrumental, um K-pop, um pop, um MPB, eu sou apaixonada por MPB, um pagode. Coloca lá, escuta e só se deixa levar. Tem esse momento. Tem aqueles momentos legais, tipo, se tu gosta de cantar, dançar, pintar, escrever, fazer tricô, crochê, alguma coisa manual, jogar esporte, fazer algum esporte, correr, cozinhar. Tem gente que sente muito prazer cozinhando, cara. Eu era uma das pessoas que sentia muito prazer cozinhando. Hoje eu não sinto mais. De tanto ser uma coisa assim muito habitual, claro que tem gente que não perde, mesmo sendo uma coisa assim rotineira, né? Eu amo escrever. E quando eu canto sozinha mesmo, eu e Deus, né? Às vezes eu tô cantando assim umas coisas que tocam ali na alma mesmo, né? Então é aquele momento que me revigora, sabe? Então é muito bom de ter esses momentos. Uma coisa que eu fazia muito quando eu era mais nova, quando eu tava lá em Equador, Rio Grande do Norte, era sempre que eu começava uma nova etapa na vida, eu comemorava tomando um açaí de 500 ml. Tenha momentos bons no teu dia, na tua vida, na semana, no mês. Independente, minha gente, o quão corrido seja, por favor, separa um dia. Só para tudo que tu tá fazendo e vai fazer alguma coisa que tu gosta. Seja, não, porque eu vou ser imprudente, vou ser irresponsável. Seja irresponsável ao ponto de separar um dia ou uns minutinhos só pra tu ser tu mesma ou pra tu fazer alguma coisa que tu goste. Se comparar menos, minha gente, eu sei que é difícil, né? Eu me comparo muito com pessoas que tiveram realidades diferentes com a minha. E isso me fez pensar muito, sabe? Depois que eu tive uma conversa com uma menina lá onde eu trabalhava, com a Nath, e ela disse que odiava, não gostava de pessoas que se comparavam com outras pessoas porque cada um tem sua jornada. E realmente eu não discordo dela em nenhum ponto. E aquilo me fez pensar muito, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa de me comparar. Não ao ponto de desejar mal a pessoa ou de ter inveja, essas coisas, mas de comparar mesmo, sabe? De ter comparação. O fato da gente se comparar menos e de quando chegar esse momento de comparação, a gente falar, a gente pegar e parar realmente e analisar, parar e analisar, é tão libertador. Teve uma situação que eu me encontrei de eu querer realmente me comparar com uma pessoa. E eu peguei, parei e falei, não, essa pessoa teve isso, mas não teve aquilo. E tu teve. E foi a jornada dela, foi a história de vida, tá sendo a história dela. E tu teve a tua. Tu tá tendo a tua. Então não se compara.
Eu literalmente fiz isso, gente. Foi um diálogo, assim, tipo, eu comigo mesma. Não é uma coisa fácil, de tipo, ai, nossa, fazer isso, fazer aquilo. Mas é isso, se compare menos. E tu vai ver o quanto é libertador. Tem coisas na vida que às vezes não precisa de tanta importância, sabe? É aquele famoso tipo de coisa que, tipo, tu pensa dar importância hoje, sendo que, tipo, quando for uma semana depois, 2 meses depois, aquilo não vai ter importância. E aí vem aquela questão de, tipo, pensar a longo prazo, sabe? Então é bem isso, sabe? Então nem tudo precisa de uma importância extrema, minha gente. Tudo bem, a gente tem que se concentrar nas coisas que realmente são importantes, mas a gente também tem que ter muito cuidado da forma que a gente lida com isso, porque às vezes acaba interferindo. Às vezes não é nem o outro, porque o outro fez isso, porque o outro isso e aquilo, sendo que às vezes é o tanto que a gente tá dando importância para o que o outro diz, como o outro faz, como o outro age. E a gente acaba, como é que eu posso falar? Sugando um pouco daquilo, sabe? Então, às vezes poderia ter sido só uma atitude nossa, uma decisão nossa. Nossa, tô me sentindo muito adulta falando essas coisas. Claro que tem situações que são totalmente contrárias, que realmente é culpa do outro, que não deveria ter feito aquilo ou aquilo outro. Outro ponto é também quando a gente tenta controlar muitas coisas. Tipo, querer controlar tudo. Eu tinha passado por umas coisas quando eu tava lá em Rio Grande do Norte, e quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu queria controlar tudo. Eu lembro que Gente, isso me fez tanto mal, tanto mal. Eu decidi mesmo, assim, falar, Deus, ó, se for pra ser isso, que seja conforme sua vontade. Eu vou lutar, vou trabalhar, irei trabalhar pra conseguir algo. Mas assim, talvez não seja conforme o Senhor quer. Então, assim, não adianta eu dizer, eu quero que seja conforme o que Deus quer pra minha vida, e eu não fazer nada. Literalmente, ficar sentada sem fazer nada. Não adianta, gente, não façam isso. Talvez eu consiga, mas eu talvez age de uma forma muito imprudente. Eu já fui fiscal de caixa, sendo que eu cometi tanto erro, sabe? Então, assim, hoje eu falo assim, eu quero, mas eu não quero que seja do meu jeito. Porque se for do meu jeito, talvez eu estrague tudo. Ou não. Depende muito. A gente vê muitas pessoas aí que, tipo, às vezes nem são de nenhuma religião e acaba tendo sucesso. Sendo que eu sei que ele pode me usar de exemplo. O ponto também não guarde tudo pra você. Eu sei que é muito difícil, gente. Quando eu cheguei aqui em Santa Catarina, eu não tinha amizade com ninguém. Eu só falava com as pessoas, tipo, oi, bom dia, boa tarde, fiz isso, fiz aquilo. Então, assim, era uma coisa muito superficial. Então, eu tô vindo fazer amizade literalmente agora, de estar falando, assim, das minhas coisas. E demorou muito tempo. Então, assim, fala nem que seja com um amigo, ou se tu não tiver um amigo, tenta falar com um psicólogo, tenta falar com alguém mais próximo de tu, alguém que tu se sinta confortável na realidade, né? Então, mas eu não tenho isso. E, gente, eu entendo, literalmente. Eu não tinha psicólogo. Eu ainda tentei fazer psicólogo, sendo que eu sentia que era uma coisa muito especial também. Então, eu precisava de realmente alguma coisa assim que eu me sentisse confortável para conversar sobre e que pudesse sair alguma coisa sábia dali, sabe? Alguma coisa assim útil, realmente e sólida, que eu pudesse, tipo, dizer, uau, nossa, realmente. Então, tipo assim, eu não tinha conhecido ninguém assim ainda. E no decorrer do caminho, quando eu literalmente já desisti, né, de algumas coisas, já tinha desistido, Deus foi colocando pessoas no caminho, eu fui conhecendo pessoas e foi incrível, tá sendo uma jornada muito boa. Como eu disse, eu ainda não estou 100%, eu acho que eu ainda tô em recuperação, em processo. Na verdade, a gente sempre tá em constante processo, né? Mas essa é a palavra, gente, estamos em um processo. E eu espero que dê certo no futuro. Eu era uma pessoa muito de guardar as coisas realmente pra mim. Sendo que com o decorrer do tempo, eu percebi que realmente ter uma pessoa ali, mesmo que seja uma pessoa, um colega de trabalho, alguém assim pra conversar e tal. E às vezes a gente não precisa de, tipo, ter uma pessoa de, tipo, 24 horas por dia colada na gente pra conversar e tal. Não. Não carreguem tudo sozinho. E, e é muito bom. Faz um bem danado poder descarregar um pouquinho o peso. Pelo menos tirar um pouquinho a mochila das costas, sabe? Mas é isso, minha gente. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês possam extrair um pouco, algo de bom, algo de útil realmente desse vídeo. Então, deixa aqui nos comentários se tu se identifica com algo, se tu faz alguma dessas coisas, o que tu aprendeu realmente no decorrer da jornada, no decorrer da vida. Então é isso. Um grande beijo e até a próxima.